O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? E o anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Podemos cantar aquela musiquinha que a gente sempre canta: Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, amém? Meus queridos irmãos, hoje então, um dia especial, no período do tempo do Advento, dia de Imaculada Conceição de Maria. O dogma então da Imaculada Conceição, ele afirma que Maria, mãe de Jesus, foi concebida sem pecado original. Maria, a toda de Deus, já sonhada então para executar esse projeto de amor que é ser a mãe do Salvador. Hoje a liturgia então nos traz a leitura do livro do Gênesis, que vai nos falar que precisamos então colocar o nosso coração em sintonia com Deus. Então nós temos nessa leitura do Gênesis, no capítulo 3, essa leitura vem nos mostrar queda e promessa de redenção. Deus que busca o ser humano, mesmo em meio ao pecado. Deus que então chega dizendo, chamando Adão: Adão, onde estás?
É esse Deus que nos chama todos os dias, chama pelo seu nome. José, onde estás? Maria, onde estás? E é esse Deus que nos procura, mesmo quando nós estamos em pecado. É esse Deus que procurou Adão, quando ele então entrou em pecado. Esse pecado então de Adão, o Senhor o procura, onde estás? E é esse Deus que caminhou então em meio ao jardim, caçando Adão. E é esse Deus que caminha na nossa história nos procurando. E nos surge uma pergunta: como está a nossa relação com Deus? Como está a nossa relação com Deus? Nós estamos tentando esconder de Deus? Adão tentou esconder de Deus. E volta e meia nós também, em nossa vida cotidiana, nós escondemos de Deus. Não queremos então aderir ao projeto do reino do Senhor. Mas Deus não esconde de nós. Ele se manifesta nos detalhes da vida. E se manifesta nesses detalhes para nos procurar, para nos mostrar que Ele caminha na nossa história, que Ele é o autor da vida, que Ele é então o Senhor da nossa vida e história. E Deus quer nos ouvir, Deus quer ouvir a nossa voz. Aqui estou, Senhor, estou aqui, de coração aberto, para seguir os seus desígnios. Mas Adão e Eva não escutou, então, e não obedeceu o Senhor, entrou em pecado, comendo um fruto proibido. E aí, comendo esse fruto, eles ficaram então com medo do que o Senhor então iria fazer com eles. O que eu vou fazer? A culpa então é da mulher, a culpa então é da serpente. E o Senhor queria ouvir de Adão e Eva: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, estou de coração contrito, estou então à procura do seu perdão. É esse Deus que nos procura em meio a todas as diversidades da nossa vida, às vezes caído em pecado. E é esse Deus que nos chama: venha até mim reconciliar o seu coração. E aí, nós devemos então tomar cuidado na transferência de culpa da nossa vida. Porque quando nós vimos nesse relato, Adão falou é culpa da Eva, Eva falou é culpa da serpente, mas na nossa vida às vezes também nós somos assim. Vejamos dentro de casa, quando acontece alguma coisa, a culpa é do José. José está demais, a culpa é da Maria, Maria está demais. Joãozinho fala assim: não, a culpa é do meu irmão. E às vezes sabendo que fez aquela coisinha errada. E quando nós falamos a verdade, nós reconciliamos com Deus e nos reconciliamos uns com os outros, nós plantamos então a sementinha da esperança. Esperança essa que nos ajuda a caminhar. Esperança essa que nos impulsiona para o reino de Deus. E aí o Senhor vai nos ajudando, que precisamos assumir a responsabilidade e buscarmos a reconciliação, buscarmos o sacramento da penitência, buscarmos pedir perdão uns aos outros. É difícil? Não, padre, é complicado, mas nos faz bem, nos faz respirar. Desde o princípio, então, o Senhor quis ouvir de Adão e Eva: me perdoe. E é isso que o Senhor então quer ouvir quando nós estamos perdidos. Olha, Senhor, me perdoe, eu quero voltar para o seu reino, eu quero voltar para a sua casa. E é esse Deus que não nos abandona em nenhuma das circunstâncias da nossa vida. E aí o Senhor coloca no livro do Gênesis: colocarei então inimizade da mulher e a serpente. Nos mostra a esperança
nos mostra a esperança em que o Senhor então, Ele resgata o seu povo. Ele então busca o seu povo, mesmo quando estamos perdidos. Ele é como essa luz do advento, essa luz que nós acendemos na segunda vela, que brilha para nos resgatar. E nós passamos então para a segunda leitura da carta aos Efésios. Que Paulo então vai nos mostrar para este dia? Ele já começa então a leitura da carta aos Efésios, vem dizendo ao Senhor e falando então para a comunidade. Precisamos bendizer o Senhor, precisamos então dessa bênção, precisamos então do seu Espírito Santo, precisamos desse Espírito para darmos então continuidade à nossa vida, novo vigor, mudança. E aí o Senhor coloca para nós que as bênçãos, elas são necessárias na nossa vida. As bênçãos, elas são necessárias porque nos mostra e nos faz mais capaz, porque a bênção, ela fecunda o mais íntimo do nosso coração e nos traz a esperança que vem de Deus. E nos ensina também nessa leitura, Paulo, que precisamos então compartilhar essa bênção. Precisamos então ser extensão do Cristo, lá na onde que o Senhor te plantou. Precisamos ser então extensão do Cristo lá na sua realidade. Mesmo ferido, mesmo caído, você precisa ser o rosto de Cristo. Compartilhar essa graça que o Senhor te dá, essa vitória que o Senhor te dá. Vejamos, hoje então, no dia da Imaculada, nós temos então o mês de dezembro, passamos por tantas dificuldades, mas tivemos tantas vitórias durante o ano, tantas bênçãos que tivemos durante o ano, e o Senhor nos capacitou então para superar dificuldades em que nós achávamos que estávamos perdidos, não conseguiríamos sair, não conseguiríamos então resolver. E esse Deus então colocou a sua mão poderosa na nossa vida, na sua vida, para resolver todas as situações, todos os problemas. E aqui estamos respirando, e aqui estamos bendizendo ao Senhor por mais este dom da vida. E aí Paulo continua: nós precisamos escolher a identidade de Cristo. Lá no versículo 4 e 5, nós precisamos escolher essa identidade do Senhor. E escolher a identidade de Cristo é ter um coração misericordioso, é ser amoroso, é ser humilde, é ser caridoso, é entender o sentido da sua fé, a fé que você professa em Cristo Jesus. E aí Paulo fala assim: nós precisamos também refletir a grandeza de Deus, essa grandeza de Deus que nos alcança, que nos faz capaz, essa grandeza de Deus que a gente não consegue nem descrever em palavras, mas consegue sentir com afeto, amor, caridade, esperança. Conseguimos brilhar a sua graça, trazendo a alegria para muitas pessoas, o amor para muitas pessoas. Você consegue então refletir essa grandeza de Deus, querido esposo, para sua esposa, trazendo um amor, a esperança, a verdade, trazendo, querida esposa, para o seu esposo, a verdade, a caridade, a esperança, a compreensão, a humildade. Consegue também mostrar nessa comunhão, nessa unidade de crentes, nessa unidade então de filhos de Deus, nessa unidade de irmãos e irmãs, resplandecer o rosto da igreja, a igreja de Deus, lá na onde que o Senhor te enviar. E aí nós passamos para o Evangelho esse que então Lucas ele vai trazer para nós a narrativa da anunciação do Senhor. A Virgem então irá conceber o Filho de Deus, a Senhora do Advento. Deus se comunica então e chama. Deus comunica com Maria e fala
Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É esse Deus que comunica conosco. É esse Deus que nos chama todos os dias. É esse Deus que nos dá o sopro da vida, todas as manhãs quando acordamos, falando o seu nome, te chamando pelo nome, para uma missão de amor, uma missão de caridade, uma missão de esperança. E é esse Deus que vem então a favor daquela humilde menina, Maria. Veio então em favor dela, mostrando ela então a sua ternura. E ela então abre o seu coração e acolhe o projeto de Deus. Como nós estamos acolhendo o projeto de Deus na nossa vida e na nossa história? Nós precisamos nos perguntar: qual é o projeto de Deus na minha vida e na minha história? E Maria, então, quando aceita a vontade de Deus, ela se entrega por inteiro. Ela rasga o coração. Ela se doa no projeto de Deus. E você, meu querido irmão e irmã, como está se doando no projeto de Deus? Querido esposo, querida esposa, queridos filhinhos, como vocês estão se doando no projeto de Deus aí na sua família? Como vocês estão se doando no projeto de Deus aí? E aí, continua o Evangelho, o poder do Espírito Santo. Como eu estou então permitindo que o Espírito Santo atua na minha vida e na minha história? Esse Espírito renovador, esse Espírito que nos tira então lá do fundo do poço e aquece o nosso coração para caminharmos. Esse Espírito de esperança, esse Espírito de luz, esse Espírito que nos faz cada vez mais felizes, humanos, caridosos. E hoje, então, celebrando Imaculado Conceição, nós vemos então esse relato lá no Gênesis, em que Eva entrou em pecado, e Maria, então nós reconstituímos esta aliança. O que então Santo Irineu vem nos falar? O nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. O que Eva havia amarrado com sua incredulidade, a Virgem Maria desatou com sua fé. Santo Irineu vem nos falar. A Virgem Maria vem nos mostrar esse exemplo de fé, esse exemplo de mulher que então soube ouvir os desígnios de Deus na sua vida e vivenciar esses desígnios. Mulher então que pisou no barro da nossa existência. Mulher que soube então ouvir a voz do seu povo. Mulher que então se colocou a serviço de sua prima Isabel. Mulher que então soube ouvir. Mulher que então que aguardou no silêncio. Mulher que então soube amar os seus. Mulher que sentiu dor. Mulher que então tocou na existência de muitas pessoas e toca nas nossas existências com o seu exemplo de vida. Maria, como diz Padre Zezinho, não é deusa, não é mais que Deus, mas depois de Jesus, nesse mundo ninguém foi maior. Mulher que nos ensina então essa humildade, o primeiro sacrário de amor, que acolheu então o Filho de Deus. Como está o nosso sacrário, o nosso coração? Como está o seu coração? Como está esse sacrário de amor? Em que nós vamos receber o Senhor na Eucaristia. Nós vamos receber o Senhor. E nós devemos guardar os seus mandamentos, as suas ordens que nos fala no Evangelho de amor,
no coração. Porque quanto mais humano eu sou, mais divino serei. Porque o Senhor coloca o dedo na nossa existência. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus